Existe uma tecnologia sendo implementada agora, de forma silenciosa, sem anúncio direto. Sem alarde. Ela não chega substituindo tudo de uma vez. Ela começa pequena, quase imperceptível. Uma função automatizada aqui. Um atendimento resolvido ali. Um processo que deixa de precisar de alguém. Nada que, isoladamente, pareça preocupante. Mas existe um padrão se formando. E esse padrão não aceita erro. Porque quando uma tarefa passa a ser executada com consistência, sem varia ou sem atraso, sem custo adicional, ela deixa de ser uma escolha e passa a ser inevitável. O que está acontecendo agora não é uma mudança visível. É uma transição estrutural. Empresas não estão apenas adotando tecnologia. Elas estão reorganizando processos inteiros. E no centro disso tudo está um tipo específico de sistema. Sistemas capazes de aprender padrões, interpretar linguagem, tomar decisões baseadas em dados e executar tarefas com precisão crescente. Isso não é teoria. Isso já está acontecendo, de forma distribuída, gradual, constante e, o mais importante, sem chamar a atenção, porque não existe um momento exato onde tudo muda. Existe um ponto onde a soma dessas pequenas mudanças começa a gerar impacto real. Esse ponto já come, mas ainda não é o início. É o fim. É o momento mais sensível, onde tudo que foi desenvolvido, testado e implementado começa a convergir. E quando sistemas diferentes começam a convergir, o comportamento muda. Funções que antes eram separadas passam a ser executadas por uma única estrutura. Atendimento, análise, resposta, execução. Tudo acontecendo no mesmo fluxo, sem pausa, sem intervenção. E é exatamente aqui que o risco deixa de ser visível e passa a ser estrutural, porque quando algo funciona melhor, mais rápido e com menor custo, não é uma opção manter o modelo anterior. Agora me diz uma coisa. Você acha que isso ainda está distante? Ou já começou a afetar mais do que parece? Se inscreve no canal agora, porque na próxima parte você vai entender exatamente como essa tecnologia funciona e por que ela está avançando tão rápido sem que a maioria perceba. Para entender o que está acontecendo, é preciso olhar além da superfície, porque essa tecnologia não funciona como as anteriores. Ela não depende apenas de comandos. Ela aprende, se adapta e melhora com o tempo. No centro desse processo estão os sistemas baseados em redes neurais avançadas, estruturas matemáticas capazes de identificar padrões complexos em grandes volumes de dados. Esses sistemas analisam linguagem, comportamento e contexto. Eles não apenas executam tarefas. Eles interpretam. E quando um sistema começa a interpretar, ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma solução. Isso reduz etapas, elimina intermediários e aumenta a eficiência. Mas existe um detalhe importante aqui. Essa evolução não acontece de forma isolada. Ela depende de múltiplos sistemas trabalhando juntos. Modelos de linguagem, automação de processos, análise preditiva, integração com plataformas digitais. E quando esses elementos começam a se conectar, a convergência acontece. Duas estruturas que antes operavam separadamente agora funcionam como uma só. Atendimento automatizado integrado com análise de dados. Resposta em tempo real baseada em histórico. Execução imediata sem necessidade de validação humana.
Isso não é substituição direta, é reorganização completa. E é exatamente por isso que o impacto não é percebido de imediato. Porque não existe ruptura. Existe transição silenciosa, contém, progressiva, mas extremamente eficiente. E então chegamos ao ponto onde essa transição deixa de ser invisível. Não porque ela se torna mais agressiva, mas porque seus efeitos começam a aparecer. Processos mais rápidos, custos menores, menos necessidade de intervenção humana. E aqui está o ponto mais sensível de todos. Porque não existe retorno fácil, uma vez que um sistema automatizado prova ser mais eficiente. Ele não é removido. Ele é expandido, ajustado, replicado e distribuído. Isso cria um efeito em cadeia. Funções que antes exigiam equipes inteiras passam a ser executadas por sistemas integrados. Não com perfeição absoluta, mas com consistência suficiente. E consistência, em larga escala, é o que define decisões corporativas. Isso não significa que todos os empregos desaparecem. Significa que o critério muda. Tarefas repetitivas deixam de ter valor. Processos previsíveis deixam de ser humanos. E funções que dependem apenas de execução se tornam automatizáveis. E quando isso acontece, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Porque a lógica é simples. Se algo pode ser feito mais rápido, mais barato e com menos erro, ele será feito dessa forma, não por escolha, mas por inevitabilidade. E é exatamente aqui que tudo se resolve. Porque o impacto não está no futuro distante. Ele já começou. E agora? Não tem mais volta.